Abra sua Bíblia em Êxodo, no capítulo 33. Santo é o teu nome, Jesus. A partir do versículo 1, Êxodo é o segundo livro das Escrituras, diz assim a palavra do Senhor. Disse o Senhor a Moisés: vai, sobe daqui, tu e o povo que tiraste da terra do Egito, para a terra a respeito da qual eu jurei a Abraão, Isaque e a Jacó, dizendo: a tua descendência a darei. Eu enviarei o anjo diante de ti. Eu lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Sobe para uma terra que mana leite e mel. Eu não subirei no meio de ti, porque tu és um povo de dura cerviz, para que não te consuma eu no caminho. Ouvindo o povo estas más notícias, pôs-se a prantear, e nenhum deles vestiu seus atavios, porquanto o Senhor tinha dito a Moisés: dize aos filhos de Israel: você é um povo de dura cerviz. Se por um momento eu subir no meio de ti, eu te consumirei. Tira, pois, de ti os atavios, para que eu saiba o que hei de fazer. Então os filhos de Israel tiraram de si os seus atavios, desde o monte Horebe em diante. Ora, Moisés costumava tomar a tenda e armá-la para fora, bem longe do arraial, que lhe chamava a tenda da congregação. Todo aquele que buscava ao Senhor saía à tenda da congregação, que estava fora do arraial. Quando Moisés saía para a tenda fora, todo o povo se erguia, cada um em pé à porta da sua tenda, e olhavam pelas costas até entrar ele na tenda. Uma vez dentro, Moisés da tenda descia a coluna de nuvem e colocava-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. Todo o povo via a coluna de nuvem que se detinha à porta da tenda. Todo o povo se levantava e cada um à porta de sua tenda adorava ao Senhor. Falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer um fala com seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial. Porém o moço Josué, seu servidor, filho de Num, não se apartava da tenda. Moisés rogava a Deus a sua presença. Moisés rogava a Deus a sua presença. Amém? Feche seus olhos. Amado e doce Jesus, tu tens a primazia nessa reunião. Nós estamos aqui por sua causa. Nós estamos aqui por causa do seu nome. Eu te peço, Espírito Santo, que ninguém saia desse lugar da mesma forma, mas que possamos sair daqui, Pai, transformados, mediante a ação do Teu Santo Espírito, em nome de Jesus, amém, amém. O versículo 1, a Escritura ela começa falando assim: o Senhor disse a Moisés: sai desse lugar, tu e o povo que tiraste da terra do Egito, e vai para a terra a qual eu jurei a Abraão, Isaque e a Jacó, dizendo: eu vou te dar por descendência. Eu queria que a gente pensasse sobre o que o Senhor ele fala aqui a Moisés. A primeira coisa que a gente vê e nós compreendemos que Deus ele é um Deus geracional e pactual. Ou seja, aquilo que Deus fala para uma geração, Ele vai cumprir. Deus ele não é nem filho do homem para com que se arrependa. Aquilo que Ele falou,
Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para com que se arrependa. Então aquilo que Deus fala, irmão, Ele cumpre. Aquilo que Ele falou a Abraão, Ele vai cumprir. E Ele cumpriu, amém? Só que quando a gente vê isso na Escritura, olha o que o Senhor fala. Ele diz assim: Abraão, a promessa que eu falei, eu vou cumprir. A segunda coisa que o texto nos dá de informação, ele começa a falar: eu vou diante de ti, e eu vou derrotar todos os teus inimigos. E a terceira coisa que a gente enxerga aqui nesse texto é que ele diz assim: eu vou dar para você essa terra que mana leite e mel. Quando eu consigo compreender nisso aqui, eu vejo que o Senhor, Ele cumpre a sua palavra, Ele traz proteção e Ele garante prosperidade. Estão comigo? Irmão, isso aqui é bom ou não? Sim? Sim, isso é bom. O que o texto também nos mostra é o que o Senhor fala. E quantos de repente não seria assim: poxa, isso é fantástico, né? Por quê? Porque o Senhor, Ele vai cumprir a promessa. Ele vai me dar proteção, ou seja, Ele vai abater todos os inimigos. E eu vou prosperar, Ele vai me dar, eu vou para essa terra que mana leite e mel. Só que Ele diz uma coisa no texto. Só tem um detalhe: eu não vou com vocês. Irmãos, de verdade, quando a gente olha esse texto aqui, quantos de repente não cederiam a isso? Poxa, velho, peraí, eu vou ter proteção, cara, eu vou ter ali o favor do Senhor. Quando o povo ouviu isso, o povo lamentou, chorou. Porque, irmão, escute, olhe para mim. Não troque nada pela presença de Deus. Infelizmente, muitas pessoas têm trocado a presença de Deus. Alguns, às vezes, infelizmente, acabam cedendo a propostas, ainda que lhe custe o caráter. Meu irmão, olha para mim, por favor, é um conselho que eu lhe dou: perca tudo, mas não perca a presença. De verdade, meu irmão, eu sou um gaúcho que moro no sertão pernambucano. Eu prefiro comer cuscuz seco, mas Jesus está comigo. Eu prefiro só ter, como aqui em São Paulo, só o pingadinho e o pãozinho na chapa, sem tanta muita. Mas se a presença está ali, não trocar por nada. E aí ele fala o porquê. A Escritura, ela relata que diz assim: porque vocês são um povo de dura. Irmãos, o quanto eu às vezes tenho falado com pessoas que são facilzinho para guardar mágoa dentro do coração. Mas eu sei que aqui em São Paulo todo mundo é quebrantado. Ninguém guarda mágoa de ninguém, né? Irmão, de verdade, olha para mim. A gente ainda se ofende muito fácil. A gente ainda guarda coisas que não era para estar guardando. Nós precisamos aprender com Jesus, que é manso e humilde de coração. Por isso que o reino de Deus, ele confronta a nossa vida. Por que o reino de Deus confronta a nossa vida? Ele disse: se alguém te bater na face, faz o quê? Dá outra. Se alguém te convidar para caminhar 1 milha, caminha 2.
O salmista fala: preparei uma mesa na presença dos meus adversários. Irmão, de verdade, alguém aqui faria um banquete para aquela pessoa que te feriu? Hã? Aí eu botaria muito sal na comida. Não é? Mas qual é o nosso modelo, irmão? Jesus. Se Cristo é o nosso modelo, nós devemos andar como Ele andou. Se Cristo é o nosso modelo, nós devemos perdoar como Ele perdoou. Ou de verdade, irmão, quantos colocariam Judas para andar junto? Hã? Tem algum empresário aqui? Tem alguns irmãos, né? Você colocaria Judas na tesouraria da tua empresa? Deus me livre. Não é? Você botaria Judas na tesouraria da igreja? Deus me livre. Mas aí o nosso amado Jesus, deixa Ele vir, deixa Ele andar ao meu lado. Quando eu vejo esses exemplos aqui, eu vejo de coisas que o nosso modelo, que é Cristo, nos ensina a como andar, a como perdoar, a como nós devemos agir. E quando o Senhor olha assim, Ele diz assim: olha, vocês são um povo de dura serviço. Quando eu estava meditando nessa escritura, eu disse assim: meu Deus do céu, Jesus faz uma coisa, me dá um coração quebrantado. E essa é uma ótima noite para você que me escuta. Está passando online? Está passando online? Tá? Na sua casa também, você que está aqui. Para com que você peça para com que o Senhor Jesus opere no seu interior. Para com que o Senhor Jesus possa quebrantar o seu coração. Irmãos, eu converso com muita gente de verdade. Eu tenho visto ao longo desses anos de jornada milagres sobrenaturais. Recente agora eu participei de um evento. A gente viu assim pessoas levantarem das cadeiras de roda, olho abrir, coisas assim sobrenaturais, e Deus faz. Alguém crê nisso aqui? Deus faz e continua fazendo. Mas sabe uma das coisas, irmão? Eu não sei porquê, mas o Espírito está me levando a falar isso aqui. Sabe uma das coisas que tem sido tão difícil? É aquela pessoa que petrificou o coração voltar a abrir de novo. Sabe uma das experiências que marcou minha vida? Eu estava com os irmãos que participaram de um grande avivamento há uns anos atrás. Deixa eu ficar de olho no horário aqui. E quando menos espera, o pastor começou a pregar. Era um pastor de Toronto, do Canadá. E a gente estava lá para ouvir a palavra do grande avivalista, dos irmãos que participaram de avivamento, né? E aquele cara começou a jogar uma bolinha de tênis. E jogava a bolinha de tênis, e eu disse: esse cara vai a Bíblia não, é? Vai ficar jogando bolinha de tênis aqui para nós, e é a criança. Eu fiquei pensamento assim, né? E ele começou a jogar bolinha de tênis e eu segurei. Aí jogava a bolinha de tênis e ele segura. Aí ficou um jogando pro outro. Irmão, era um congresso só para pastor e líder. E aquele camarada disse assim: esse gringo está tirando com a nossa cara. Não, só pode. Por que ele fica jogando bolinha de tênis de um lado para o outro? E aí ele começou a falar de uma maneira, disse assim: qual o movimento que vocês fizeram para pegar a bolinha? Não, a gente abre a mão, segura a bolinha. Abre a mão e segura a bolinha. Ele disse assim: tem muita gente que o coração está assim, mas Deus quer com que você faça assim. Irmão, daquele dia para cá,
De verdade. Eu sempre falo a mesma coisa. Se você está me ouvindo hoje, você vai me ouvir daqui a 15 anos, eu vou falar a mesma coisa. As coisas mais simples da vida são as que mais têm impactado o meu coração. As coisas mais simples que eu vejo na vida. De lá para cá, irmão, eu tenho, pela graça de Deus, ido em vários lugares. Está aqui o pastor Júlio, que me conhece há quantos anos, pastor? 30 anos? Hã? Mas é por aí, né? 25 anos, né? De lá para cá, irmãos, pela graça de Deus eu falo para você, eu não tenho um inimigo. Eu vou em tudo que é igreja. Eu vou ter, agora mesmo cheguei ali na casa deles com um amigo da Episcopal. Eu tenho amigo presbiteriano. Eu tenho amigo do Reteté. O que tu imaginar, eu tenho amigo da Batista, Assembleiano. Ó, tem uns aí, eu acho. Aleluia. O que tu imaginar, porque a teologia nunca vai me dividir de andar com meu irmão, de ser amigo do meu irmão. Nesse exemplo da bolinha de tênis, eu disse, Jesus me ensinou um princípio, a nunca andar com o coração fechado, a nunca deixar ter um coração petrificado. Tem mágoas da vida? Um monte. O meu corpo está cheio de cicatriz, igual você. Boleto para pagar, tudo. Quem tem boleto para pagar, hein? Né? Pelo amor de Deus, todo mundo. Todo mundo. Mas desde aquele dia para cá eu disse, Jesus, mas tu fica magoado, é claro. Tem dias que tu não quer olhar na cara de alguém, com toda certeza. Mas e aí? Eu vou para a cruz. É o nosso lugar ou não? Se nós estamos crucificados com Cristo, vivamos também com Ele. E aí quando a gente vai para esse lugar da cruz, né? Tem um pastor que é um dos pastores hoje ali da Abapai. Ele diz um negócio muito precioso, é um grande amigo meu. Ele diz assim, a gente tem que lembrar que a gente foi crucificado com um prego e não com um velcro. Porque com um prego eu posso até tentar, mas sai? Sai não. Agora com um velcro, a hora que eu quiser cair na carne, né? O cristão verdadeiro, ele tem morrido com Cristo na cruz diariamente. Todos os dias a opção dele é ir para a cruz e dizer, Senhor, me perdoa. Quando eu vejo isso aqui, a Escritura me mostra sobre que eles tinham o coração endurecido. E eu quero que você abra comigo Isaías 57. Eu quero ler 2 textos das Escrituras. Santo é o teu nome, Jesus. O versículo 15 diz assim a palavra do Senhor: porque assim diz o Senhor, alto e sublime, que habita na eternidade, cujo nome é santo. Eu habito num lugar alto e santo. E aonde? Com um contrito e humilde de espírito, para vivificar o espírito dos humildes e o coração dos contritos. Salmo, não precisa abrir, 51, 17 diz assim: sacrifício que agrada a Deus é aquele que tem o coração quebrantado. Por isso, irmão,
que o que ainda continua encantando o céu não é aquelas pessoas que simplesmente chegam e arrotam as suas arrogâncias. Eu tenho uma pós, eu tenho doutorado, eu tenho... Que bom, irmão, e Deus te deu graça para isso, e sirva com isso mesmo. Ah, que legal, a minha empresa está expandindo para várias ações, que legal, e sirva com isso mesmo. Mas o que continua trazendo o céu para a terra é aquele que tem um coração quebrantado. E esse o Senhor não desprezará. Aleluia, aleluia, aleluia. Quando eu vejo esses exemplos nas Escrituras, a gente vê porque que Davi, na mesma velocidade, parece com que ele errava, a mesma velocidade, ele se quebrantava. Se a gente olhar para a vida de Davi, você encontra a perfeição? Não. Mas o que nós vemos? Um homem com um coração quebrantado. Sabe o que isso faz com o céu? Por favor, preste atenção. Sabe o que isso faz com o céu? O Senhor fala na sua palavra: eu tenho saudade do tabernáculo caído de Davi. Por quê? O que havia ali? O que Davi fez de diferente? Como Davi adorava ao Senhor? Será que eram as composições? Ou era um coração? Ou era um coração quebrantado? Quando eu vejo isso na Bíblia Sagrada, eu vejo que o Senhor, Ele continua atrás daqueles que têm um coração quebrantado. Aí a gente volta ao texto. O versículo 11 de Êxodo diz assim, não precisa abrir, se quiser passar no telão, mas diz assim: falava o Senhor a Moisés face a face, como alguém que fala com seu amigo. Olha para mim. O Senhor está buscando pessoas da intimidade. O Senhor está buscando pessoas que anseiem a sua face. Quando a gente continua a leitura bíblica e a gente vê que Moisés diz assim, Moisés, a gente vê o diálogo do Senhor com Moisés, diz assim: Moisés, a minha presença vai contigo e eu lhe darei descanso. E Moisés responde: se a tua presença não for comigo, não me faça sair desse lugar. Eu não quero apenas o favor do Senhor, eu quero a sua presença. Não queremos apenas as bênçãos. A gente não é desse time. Não somos o time que está correndo atrás apenas das mãos do Senhor. Nós queremos a face. Nós queremos contemplar o Senhor. Moisés, ele fala isso. E quando eu começo a ver essa passagem das Escrituras, o Senhor trabalha o coração primeiro. E diz assim: Moisés, o povo precisa se arrepender. E das atitudes que a gente vê nas Escrituras aqui, o povo chora, se arrepende e livra-se dos seus atavios, livra-se dos seus adornos. Esse diálogo uma vez das Escrituras me deixou em crise, irmãos. Eu nasci num ambiente de glória de Deus. Eu nasci num ambiente onde a presença de Deus, para vocês terem uma ideia, eu participei de reuniões
que começaram, eu já fui para reuniões que começaram 3 horas da tarde, era 2 horas da manhã, ninguém tinha conseguido sair do lugar. Tamanha glória, a presença de Deus, o cabou de Deus, a glória de Deus no meio do salão. E não era algo forçado, irmão. Não era assim, eu sei qual é a música que canta, que mexe com a alma do povo. Não era eu sei qual é a palavra que eu falo. Não, era a presença de Deus. Tanto é que ninguém às vezes não sabia nem quem estava cantando ou pregando. Todo mundo estava atrás de uma coisa apenas. O nome desse evento era Mostra-nos a Sua Face. Sabe o que gerou no meu coração naquele tempo? Um grande anseio de contemplar o Senhor, de contemplar a sua formosura, de contemplar a sua beleza. E eu lembro que eu cheguei, um adolescente, cheguei para o pastor da igreja e disse assim: pastor, eu estou com uma fome, cara. Ele disse: ele disse: e aí, o que está acontecendo no teu coração? Ele disse: eu quero ver a face de Deus, cara. E aquele pastor, ele fez o correto. E o pastor correto, ele vai para as escrituras. Ele não fala o que pensa, ele fala o que está escrito. Amém? Ele fez o correto. Ele foi para as escrituras e disse assim, e abriu esse texto. Ele disse assim: mas ninguém pode ver a face do Senhor. Alguém já entrou em crise? Ou só eu? Eu disse assim: mas cara, eu estou com um desejo de ver Deus. E aí quando a gente vai para Salmos 24, ele diz que ele tem saudade de uma geração, e diz: essa é a geração daqueles que buscam, e buscam a face do Deus de Jacó. Quando a gente abre as escrituras em Reis 17, diz assim: Elias, dos moradores de Gileade, perante cuja face do Deus eu estou. Em vários lugares das escrituras parece que Deus ele tem um anseio do que o povo vem e busque a sua face. Eu disse assim: mas como? Como Deus gera um desejo no coração de um povo? Um anseio, como Moisés, ele disse assim: me mostra a sua glória. E qual foi a resposta de Deus para Moisés? Ninguém pode ver a minha e continuar vivo. Deus ele ainda continua com um anseio de pessoas que busquem a sua face. Deus ele continua ainda procurando pessoas que anseiem em contemplá-lo, em estar diante dele. Gu, mas qual foi a resposta que tu encontrou para esse aqui? A resposta que eu encontrei, e eu quero convidar você a abrir junto, 2 Coríntios 4:6. Abra sua Bíblia. O Deus que disse que da escuridão brilhe a luz, é o mesmo que fez a luz brilhar no nosso coração. E isso para nos trazer a luz do conhecimento do quê? E aonde se encontra esse conhecimento da glória de Deus? No brilho da face de Cristo. Sabe o que eu entendi, irmão? Que o Senhor ele tem anseio de uma geração que queira estar com Ele face a face, que queira contemplar a sua formosura. A Escritura nos fala que o véu do templo se rasgou, e hoje nós temos livre acesso à sua presença. Existe um lugar no Espírito, escute-se aqui, que você pode contemplar a Jesus, que você pode contemplar a sua beleza, porque a Escritura também me fala: tem depois ousadia a entrar onde? Pode falar.
Tem depois ousadia entrar onde? No Santo dos Santos. Que lugar é esse? Os Santos dos Santos. É o local aonde estava a presença manifesta. Era onde o Senhor se encontrava. Sabe o que eu creio, irmãos? É que existe uma geração que não está atrás de outras coisas. Eu não sei se eu estou pregando para uma pessoa aqui. Eu já fui em vários lugares e até algumas nações para falar para uma pessoa. Eu não me importo. Eu tenho um serviço. Um serviço com meu papai. Deus ainda tem saudade dessa geração de Davi. É a geração que apenas uma coisa importa. Sabe qual é essa coisa? Contemplar a Ele, face a face. Eu queria convidá-los a uma coisa, a tirarmos esse tempo, a gente tem um tempo aqui, a buscarmos a face de Jesus. E queria te convidar para com que você fizesse uma coisa agora, buscasse a presença de Deus. Sabe, irmãos, eu não sei viver para outra coisa. Eu não sei viver. Eu estava conversando com o pastor Júlio e a pastora Aline. Se os irmãos do louvor quiserem subindo, para parecer que está acabando. A gente falando sobre os próximos anos, o que vai ser a nossa vida. Eu sou um gaúcho que saí do sul para morar no sertão do Pernambuco. E aí, Gu, é o melhor lugar do mundo. Por causa da presença. Eu não troco por nada no mundo o lugar da presença. Você pode chegar com a oferta que for. Se comprometer o meu relacionamento com Jesus, meu irmão, Deus o abençoe. Mas me deixa aqui com Jesus, com o papai, buscando a sua face. Eu acredito que eu estou falando com apaixonados aqui essa noite. Eu acredito que eu estou falando com pessoas que querem Jesus mais do que tudo nessa terra. A gente vai fazer uma coisa agora: adorar Jesus, buscar a sua face. Então eu lhe convido a ficar em pé. Eu tenho bastante palavras, mas Deus falou: eu quero que você traga essa palavra à comunidade Farol. Vocês têm edificado algo tão lindo para Cristo. Vamos adorar o Pai. Vamos adorar, mesmo sem canção. Vamos adorar, vamos adorar, vamos adorar. Vamos subir, vamos subir, vamos subir, vamos subir. Se você fala em outras línguas, comece a orar agora mesmo. Vamos subir para um lugar mais alto. Vamos subir, vamos subir, vamos subir, vamos subir. Nós queremos ver tua face. Papai, mostra-nos a sua glória. Papai, mostra-nos a sua glória. Tem um clamor surgindo aqui em São Paulo. Papai,
Mostra-nos a sua glória. Que essa oração, Senhor, vire um clamor do mais profundo da nossa alma. Mostra-nos, mostra-nos, mostra-nos a sua glória. Contigo, amado amigo, retornaremos ao lugar ao qual pertencemos. Sim, nós iremos contigo, amado amigo, retornaremos ao lugar ao qual pertencemos. Leva-nos de volta ao primeiro amor. 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 Eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor. Declare isso ao Senhor. Eu quero me apaixonar outra vez. eu quero me desesperar, Outra vez. eu quero perder o sono Outra vez. queimando de amor por ti. Eu tenho fome, eu tenho sede, fome de ti. Eu tenho fome, eu tenho sede, sede de ti. Cobre-me com teu amor, com teu calor. Revela-te a mim, pois tenho fome, eu tenho sede, sede de ti. Vamos declarar mais uma vez, somente as vozes. Eu quero me apaixonar outra vez. Mas eu gostaria que você não cantasse essa canção, mas que você clamasse essa canção, que venha do íntimo, que venha do interior. Se somente as vozes a gente puder declarar isso ao Senhor: eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me apaixonar Outra vez. Eu quero Me desesperar. outra vez. Eu quero perder o sono. Outra vez. Queimando, queimando. Eu quero me apaixonar. Quero me Apaixonar. outra vez. Eu quero me desesperar. Outra vez. Eu quero perder o sono. Queimando de amor por ti. Diga: eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar Oh, outra vez.
Eu quero perder o sono. Eu quero perder o sono. Queimando, 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 sim, queimando. Queimando, 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 sim. Se você quer receber uma oração, Pastor Jonatas, rapidinho, eu sei que a gente tem ceia ainda. Mas se você precisa de uma oração, sai do seu lugar. Se você quer receber um toque do Espírito, sai do seu lugar, a gente vai estar orando. Enquanto os irmãos vão estar aqui, subindo incenso, adorando a Ele. Se você entrou nesse lugar dizendo, eu preciso de um toque de Deus, eu preciso de um toque do Senhor, a gente vai estar orando por você.